Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, junto com os amados irmãos para meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar um tema, Muitas pessoas têm medo de abordar, Não gostam muito de falar sobre ele. Até porque nós vivemos num país que é praticante, da idolatria. Nós vamos abordar esse tema nessa manhã para um maior esclarecimento acerca da idolatria, Aleluia, glória a Deus, para o povo do Senhor aprender um pouco mais, que devemos crescer na graça e no conhecimento. E nós vamos abordar o Salmo número 115, bem conhecido da igreja. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Glória a Deus. Nós vemos aqui o salmista entoando esse louvor, E dizendo ao Senhor, que Deus só existe Ele, é o Deus Todo-Poderoso. E as nações, muitas vezes, por ver o povo de Israel aflito, passando por situações difíceis, eles zombavam do povo de Israel, dizendo: cadê o teu Deus? Onde é que está o teu Deus agora? Como é que vai ser? Mas aí o salmista sabia em quem ele confiava, sabia em quem ele cria. Ele era um Deus vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ele nós clamamos, E Ele vem ao nosso socorro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas já as nações pagãs, o povo gentil, o povo que não tinha conhecimento de Deus, ele tinha vários deuses que eles adoravam, Vocês bem se lembram do tempo de Abraão, quando Deus chamou Abraão. A Bíblia diz que Abraão vivia no meio de um povo idólatra, O próprio pai de Abraão, Tera, ele era fabricante de ídolos. E era de comum costume daquele povo ter ídolos, feito pelas mãos dos homens, quer dizer, escultura, feita a própria palavra de prata, de ouro, de madeira, de pedra. E as pessoas faziam, e se curvavam e adoravam e faziam petição, rendiam adoração, faziam oferenda àquelas entidades, aqueles ídolos que eram criados pela mão dos homens, Cada nação tinha seu ídolo, Nós podemos ver, tinha Astarote, Moloque, Beelzebu, Diana. São vários tipos de deuses que as nações adoravam, Em troca de benefícios, como prosperidade, fertilidade, Essas coisas assim. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Mas a nação de Israel, a qual Deus chamou através de Abraão, o Senhor disse a Abraão que dele faria uma nação, E a nação de Israel era conhecida entre todas as nações. A nação que servia um único Deus, ela era monoteísta, Ela adorava somente ao Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Muitas vezes eram zombados os israelitas porque só tinham um Deus, Enquanto o costume, a prática pagã, era ter vários deuses, Deus para tudo, Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Eles achavam que assim era melhor. E isso muitas vezes chamava a atenção do povo de Israel, E eles muitas vezes se desviavam, Se vocês bem se lembrar, o Senhor falou com o seu povo através de Josué, que quando eles entrassem em Canaã, eles não fizessem aliança com aquele povo, porque senão aquele povo seria um laço para eles, queria levar eles a adorar outros deuses. E é mesmo assim que acontece. E aconteceu no meio do povo de Israel. Eles não deram crédito, não deram ouvido à voz do Senhor,
E aquele povo foi laço na vida do povo de Israel. É só você ler o livro de Juízes que você vai ver. O povo se desviava e ia atrás de outros deuses e vinha sobre eles a ira do Senhor, né? E eles ali muitas vezes sofriam opressão dos seus inimigos, por quê? Porque Deus tirava a mão, a proteção do povo de Israel. Mas o povo se arrependia, se convertia, clamava e Deus vinha e livrava ele da mão dos seus inimigos. Foi assim por muitas vezes até o povo de Deus não querer mais esse governo teocrático, que era o governo de Deus sobre eles, e preferiu um rei, né? Glória a Santo no Senhor. Nós vemos na palavra do Senhor, o primeiro mandamento é que Deus diz ao homem que eles não iriam, o povo de Israel, adorar outro Deus, né? Não iriam fazer imagem, escultura, nem que existe no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem nos mares, e se prostrar diante deles e adorar. Mas iriam fazer somente petição, iriam render adoração, louvor somente ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é o Deus da nação de Israel. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. É interessante que o povo de Israel, a Bíblia narra a história de quando eles saíram do Egito, que atravessaram o Mar Vermelho, Moisés subiu ao monte para receber as leis da parte do Senhor, e quando desceu o povo já tinha transgredido do primeiro mandamento. O mandamento nem tinha chegado àquele povo, ele já tinha transgredido, já tinha feito um bezerro de ouro, se prostrando e adorando, dizendo que aquele era o Deus que tirou ele da terra do Egito. Moisés, indignado, quebrou as duas tábuas da lei. E Deus entrou com providência, né? Todo mundo sabe que a terra abriu e comeu aqueles homens que se rebelaram contra o Senhor. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. A idolatria afasta o homem de Deus. Idolatria significa você venerar, adorar algo no lugar de Deus, né? Nós podemos ver que Lúcifer quis fazer isso, né? Que ele queria ser igual ao Altíssimo, sentado no trono e ser adorado. E ele foi expulso do céu por causa disso. E hoje ele usa os homens, né? Com essas mesmas condições, com esse mesmo desejo, né? Você vê que quando ele enganou Eva, ele disse que ela seria semelhante ao Altíssimo, né? E o homem, desde então, quer ser Deus. Você pode ver isso entre os imperadores que se nomeavam eles mesmos os próprios deuses, né? Feito Nabucodonosor, o Faraó e outros tantos, né? Os imperadores de Roma também, se colocando no lugar de Deus e exigindo adoração. Então quer dizer que idolatria não é apenas adorar ídolos feitos pela mão de homem, mas também é adorar outro homem semelhante à pessoa. Tem nações que adoram rato, adoram vacas e por aí vai, adoram a natureza, né? Isso também é uma forma de idolatria. Jesus também falou que nesses últimos tempos muitas pessoas iriam amar o dinheiro, né? E seriam avarentos, que também é um tipo de idolatria. O Senhor compara a riqueza, o dinheiro, a um Deus chamado Mamon, potestade, né? Que não se deve adorar. O dinheiro foi feito para ser usado, né? Não para o dinheiro nos usar para fins que desagradam ao Senhor. A idolatria é algo muito sério na vida da pessoa, porque afasta a pessoa de Deus. O Senhor exige na sua lei que só Ele seja adorado. Muitas pessoas preferem adorar outros deuses porque os outros deuses não exigem do povo santidade, né? Nós vemos que existiam práticas pagãs, né? Onde as pessoas sacrificavam seus próprios filhos, né? No caso a Moloque mesmo, sacrificavam seus filhos no fogo, né? E outros rituais que tinham eram feitos com prostitutas, né? Eram cultos, onde haveria ali orgias, né? E muitos gostavam desse tipo de prática, né? E assim o faziam. A imoralidade sexual. Isso existe no meio do povo pagão, né? Mas no meio cristão o Senhor nos chamou para ser santo. Santo significa separado do pecado, separado do mundo, né? E a Bíblia diz que, segundo Coríntios capítulo 4:4, que o governador desse século ele segue o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do Evangelho sobre a vida delas. Mas nós que fomos iluminados devemos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem, adorar somente ao Senhor e servir somente a Ele. Eu acho interessante que Jeremias uma certa vez falou, né? Que o homem diante de si sabe tornou-se louco, porque o homem agora ele pega uma madeira, corta uma árvore em 3. A primeira parte ele coloca no fogo para se esquentar, a segunda, aleluia,
ele faz para cozinhar, e a terceira ele faz uma estátua, faz um boneco na madeira, prostra e o adora e diz: esse é o meu Deus. E agora serve aquela estátua. Agora é interessante, irmãos, que não é apenas um ídolo. O apóstolo Paulo diz que o ídolo não é nada, é apenas vaidade. E é verdade. A escultura em si não é nada, né? Quem é o ídolo? Nada. Mas Amós já vem dizer que quem está atrás do ídolo são demônios que ouvem as suas petições e enganam as pessoas, atendendo com prodígios e milagres de mentira, né? É o que a Bíblia fala em Amós, capítulo 4, versículo 12. Que o meu povo clama a madeira e o espírito de luxúria que está por trás o atende. Muitas pessoas chamam esses espíritos de anjos de luz, mas se esquece do que Cristo falou, que Satanás se transforma em anjo de luz e enganará, se possível, até os escolhidos. E ele engana como, irmão? Através do prodígio e maravilhas. Você vê que os gentios queriam sinais e os gregos queriam ver milagres, né? Glória a Deus. Então o que acontece? O homem é levado por aquilo que ele vê, né? E que ele prova. As pessoas muitas vezes enganadas fazem petição a essas entidades, né? Que eles chamam de santos. Outros realmente conhecem como ídolos, né? No caso, nas outras nações pagãs, que têm os seus próprios deuses, né? Como tinha na antiguidade Maloque, Astarote, Beelzebul. Quer dizer, muitos sabem o que estão fazendo. Muitas pessoas fazem aliança com Satanás, que se chama satanismo. Entregam suas vidas a Satanás, fazem pacto de sangue para ter riqueza, poder e fama. Entendeu? O homem se vende, né? Por causa do material. E se esquece que aqui é passageiro, é temporal. E que um dia nós vamos nos apresentar na presença do Senhor e vamos prestar conta, né? E quem vive na prática da idolatria, diz a palavra do Senhor em todo o Novo Testamento, que esses não herdarão o reino de Deus. Não só a idolatria, como vários outros tipos de pecados, mas nós estamos abordando a idolatria em si, entendeu? Então quer dizer que pessoas que aceitam Cristo como Salvador e trazem essas coisas do mundo para dentro da igreja e não querem deixar. Tem pessoas que têm santo em casa ainda, oram a Deus e oram ao santo. Tem pessoas que fazem essas práticas, quer dizer, o coração está dividido. Ele ama a Deus e ama o mundo. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E não se pode ter dois senhores, porque há de amar um e aborrecer a outro. Então é necessário fazer o que Josué disse para mim e para você nessa manhã. Decida ao Deus a quem você quer servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué falou. Então você tem que prestar conta de você na presença de Deus, irmãos. Não interessa se os seus familiares não querem, se outras pessoas não querem, porque ninguém dá conta de ninguém. O pai não dá conta do filho, nem o filho do pai. Então é necessário que você faça uma aliança com Deus através de Cristo Jesus. Rejeite todo tipo de prática de idolatria, que é uma coisa que é abominável aos olhos do Senhor. Foi Deus que te criou, é Deus que te dá vida, é Deus que te dá tudo e supre todas as necessidades. Então sirva somente a Ele, adore a Ele, faça a vontade dEle, você será um bem-aventurado. Porque aqui a Bíblia diz que essas estátuas, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, têm ouvido, mas não ouve, têm pé, mas não anda, precisa ser carregado. E ele ainda diz mais somente, as pessoas que fabricam e aquelas que adoram se tornam semelhantes a ele. E é verdade, porque o governador desse século segue o entendimento, e ficam pessoas sem esclarecimento nenhum, se prostram, adoram. Feito essa semana eu vi no vídeo um ídolo, né, deitado, e todo mundo passando e beijando aquela escultura feita pela mão do homem. Entendeu? Isso é abominação aos olhos do Senhor. Oxalá que Deus te ajude, que venha te iluminar, que você possa buscar respostas nas Sagradas Escrituras, né? Nós temos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, que diz que os gentios, eles não sacrificam a Deus, sacrificam a demônios, né? Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Então fuja, irmão, dessas coisas. Em Apocalipse está escrito, fuja, saia do meio da Babilônia, que é o berço da idolatria. Que Deus continue te abençoando e te ajudando nesse dia. Shalom Adonai para todos.